Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre cartografia, mas mais especificamente sobre a cartografia atual, baseada no que a gente chama de mapeamento digital por fotografias aéreas ou por imagens de satélite. Então é importante falar que o mapeamento digital se baseia numa tecnologia desenvolvida ao longo dos últimos anos, né? Não é uma coisa amplamente difundida em todos os lugares e está ainda se encaminhando e se tornando cada vez mais útil, né? Tanto para toda a sociedade, como a gente utiliza, por exemplo, no caso do nosso GPS, entre outras coisas, mas também para utilização em ciências. Então, nós estamos ainda num processo de evolução cada vez maior no que a gente chama de mapeamento digital, que é feito por imagens aéreas tiradas historicamente de pombos inicialmente, né? Pombos que eram armados com câmeras fotográficas e essas câmeras fotográficas tiraram imagens, fotos aéreas das cidades e a partir disso eram feitos mapas, né? Passando por aviões e hoje em dia chegando no ápice dos satélites. O importante é que a digitalização, ou seja, essas imagens são tratadas na forma digital, ou seja, são colocadas dentro de um computador e são trabalhadas, né? Como, por exemplo, a gente pode ver aqui imagens de satélite que representam o Brasil e podem ser aproximadas numa espécie de zoom, chegando, por exemplo, até mesmo, e a gente pode ver aqui o Brasil como um todo, o estado do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, podendo que a gente consiga ver até mesmo a Lagoa Rodrigo de Freitas, a praia, né? E também ali o Jockey Club, né? No caso do Rio de Janeiro. Então a gente consegue ver um detalhamento numa mesma imagem, cada vez mais aproximada. É importante a gente falar e frisar que esse mapeamento digital é utilizado, né, nos satélites com câmeras com muitos megapixels que podem ao mesmo tempo tirar foto de amplas regiões e essas regiões podem ser altamente detalhadas, como a gente pode ver aqui, a partir de um zoom. Historicamente, portanto, né, esse tipo de mapeamento digital inicia com a fotografia aérea, que é uma técnica que permite uma ampla visão do espaço, né, uma visão de cima, que historicamente foi feita, como eu já disse, né, por pombos e aves treinadas que tinham máquinas fotográficas amarradas em seus peitos, né, e essas criavam uma linha de voo, né, e essa linha de voo era fotografada e depois utilizada para fazer mapas, e hoje em dia, obviamente, podem ser feitas por aviões e até mesmo por drones, né, que são muito mais comuns. Outra forma é o sensoriamento remoto através de satélites, que é uma técnica muito mais moderna, que permite que os satélites artificiais sejam colocados em órbita, né, ao redor da Terra, com diversas câmeras e filtros que captam cada informações diferentes, tirem fotografias, né, ao longo de sua órbita, ou seja, fotografias em tempo real, né, ou em algum espaço de tempo delimitado pela órbita de cada um desses satélites. E essas informações analisadas por especialistas vão se tornar mapas temáticos, a partir mapas voltados à análise do urbano, à análise da hidrografia, à análise do meio ambiente, né, entre outras questões. Então nós podemos ver também que as imagens de satélite, que algumas a gente pode ver, podem ser utilizadas para diversos fins, como por exemplo o acompanhamento do clima, como a gente pode ver em relação ao aquecimento global. A gente pode ver aqui nas duas imagens da lateral direita, aqui embaixo, duas imagens que representam as mesmas regiões e mostram exatamente a região, o derretimento de calotas polares, ou seja, a diminuição das camadas de gelo em determinadas regiões do Polo Norte. Nós podemos trabalhar também, né, com essas imagens de satélite, acompanhando a evolução atmosférica, né, a circulação atmosférica, como por exemplo para o acompanhamento de tempestades. Nós podemos ver também imagens aéreas que vão retratar e utilizar filtros que captam diferentes formas de uso da Terra, como por exemplo a gente pode ver aqui do uso urbano, ou seja, fotografias que utilizam, obviamente, o momento noturno e realçam, né, a luminosidade das cidades. A gente pode ver exatamente no caso do Brasil aí o padrão de ocupação urbana. A gente pode ver que o Brasil, por exemplo, tem uma ocupação concentrada no litoral e principalmente ali na região de São Paulo, né, e das suas áreas de expansão para o interior. Então a gente consegue ver
com fotografias, né, imagens de satélite e pelo sensoriamento remoto, pelo seu tratamento, uma infinidade, né, de temas que podem ser tratados de acordo com os filtros e com as finalidades que são dadas pelos especialistas para aquelas fotografias. Lembrando que essas fotografias elas podem ser tratadas e suas cores realçadas ou apagadas de acordo com a informação que se quer obter. E aí, quando a gente fala também de fotografias aéreas, a gente tem que entender que esses satélites, né, que tiram fotos também são amplamente utilizados para o GPS, que é basicamente um sistema, né, que a gente pode ver aí de posicionamento global, onde a partir da nossa latitude e da nossa longitude nós temos uma série, né, de aproximadamente 24 satélites que circulam e mandam informações de acordo em tempo real com o nosso posicionamento. E eles são amplamente utilizados para locomoção, consumo de bens, né? Isso também é muito utilizado para as fotografias aéreas, porque, obviamente, quando um satélite tira uma fotografia de um determinado local, ele também dá em tempo real que local é aquele. Afinal de contas, seria muito difícil a gente entender, né, imagens, por exemplo, de áreas florestais, nem entender qual é aquela área florestal aonde está localizada. Afinal de contas, por exemplo, na Amazônia, né, nós temos ali uma espécie de tapete verde, né? Como é que a gente descobriria qual é aquele local? Obviamente, o GPS, né, a fotografia aérea, vem com um posicionamento global daquela fotografia e é extremamente importante para isso. Quando a gente fala de GPS, né, a gente precisa entender que esses mapas que a gente utiliza, principalmente os mapas urbanos, eles são utilizados também por o que a gente chama de SIG, Sistema de Informação, né, Geográfica, que é quando a gente pega um mapa desse e utiliza e vai desenhando por dentro do mapa de forma digital informações e inserindo informações. E essas informações, por exemplo, são que são utilizadas pelos GPS que traçam nossas rotas. Eles então são um sistema de posicionamento global que usa um mapa digital, como por exemplo o Google Maps, né, que foi vetorizado, ou seja, desenhamos linhas, né, especialistas desenharam linhas nas ruas e nas vias que vão possibilitar informações, como por exemplo, quando você está passando por um local, ele vai te dar informação que naquele local tem um shopping, tem uma farmácia, tem isso, tem aquilo. Essas informações não estão no mapa, estão no aplicativo, ou seja, um mapa inteligente, um sistema de mapeamento que contém informações adicionais àquelas informações espaciais, informações comerciais, informações em tempo real associadas ao trânsito, ao andamento do trânsito. E essas são alimentadas por nós mesmos, porque quando nós estamos utilizando esses aplicativos, que utilizam tanto o GPS quanto as imagens de satélite, nós vamos informando a eles o acontecimento. Então, eles, por exemplo, nos perguntam se está trânsito, você responde que sim, aquela informação alimenta o aplicativo e vai, por exemplo, fazer com que uma outra pessoa que liga o aplicativo não vá por aquele caminho que você está indo, porque aquela informação já foi reutilizada. Então é importante a gente lembrar que esses mapas, essa digitalização, apesar de parecer muito distante para a gente que não utiliza eles constantemente para a ciência, nós utilizamos eles constantemente para o nosso cotidiano. São mapas digitalizados, utilizados como base para os nossos sistemas de localização que utilizam também o GPS. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido como que essas informações vêm evoluindo e são cada vez mais úteis ao nosso cotidiano. Um abraço e até mais.